É. Boa noite, Boa noite a Cláudio. todos, né? Atualmente, 8 da noite, um pouco mais tarde por conta de problemas técnicos, mas, enfim, são 8 da noite em Fortaleza, 7h10 em Manaus. Hoje a nossa live, né, transmitida para a Faculdade Cearense, né, e para a Universidade de Tom Lins. Hoje, eu, professor Cláudio, grato a satisfação de receber um contemporâneo, um amigo, uma pessoa que eu tenho a maior admiração, respeito, que é o Francisco L. Albuquerque Menezes, que eu chamávamos ele de Elton, né? Bom, Francisco Wellington Albuquerque Menezes, ele está em Direito pela Federal do Ceará, especialista em Direito da Universidade, em Direito Público pela Universidade de Fortaleza, e é ex-procurador do Estado de Roraima, ex-procurador do Estado, ex-procurador da Pública. E o tema da live hoje, né, direito à cidade, isolamento da cidade e pandemia, não poderia ter me dado que eu era aqui, né, que gentilmente se presente nessa live, uma vez que ele atualmente é defensor público aqui no estado do Ceará, defensor público no estado do Ceará, com atuação no núcleo de habitação e moradia, né? Então, é um prazer muito grande, Elton, a gente sempre com a ideia, a vida corrida que a contemporânea nos impõe, não permite que a gente encontre com muita frequência, embora a gente viva na cidade, enfim. É uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, vê-lo, né? E, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre a questão da cidade, né? Uma vez que eu já assisti uma live também com essa temática, envolve aqui da relação do homem com o espaço urbano, né? E aí, esse assunto a gente vai hoje nos debater nesse período que nós temos aqui na nossa live. Boa noite, eu queria as suas considerações iniciais aqui para a nossa live de hoje. Boa noite, meu amigo Cláudio. Há quanto tempo, né? Uma pena que eu acho que desde a faculdade que a gente não se revê, se viu foi em algum momento isolado, mas é uma satisfação muito grande, principalmente nos dirigindo esse público tão seleto de duas faculdades tão queridas que eu tenho a honra de me dirigir agora. Assim, então, o assunto da nossa live de hoje como já falado aqui, direito à cidade, isolamento à cidade e pandemia, né? Então, eu queria, inicialmente, por parte, né, você trouxesse algumas considerações iniciais, ver que a gente está sendo visto, né, tanto por alunos de direito, certamente, né, tanto por alunos da arquitetura, urbanismo, né. Então, eu queria, inicialmente, que a gente traçasse, queria propor a vocês a seguinte abordagem. No primeiro momento, vamos chamar o momento número 1 aqui, a gente pudesse tratar aqui sobre o direito à cidade. Então, a gente partia do geral para o mais específico. Então, no primeiro momento, no momento número 1 da conversa, a gente poderia tratar aí o direito à cidade, né? Que se trata, como surgiu, né? Quem foi o grande precursor dele, né? E, no segundo momento, a gente já afunilaria a discussão, trata aqui do direito à cidade, já na perspectiva do nosso contexto atual, que é de pandemia, né? Então, eu queria propor a você esse tipo de discussão, de conversa, né? Excelente, Cláudio, excelente. Então, a gente não poderia realmente começar o tema sem trazer à baila o próprio histórico do direito à cidade, né? Assim, que é algo que tem que ser tomado como ponto de partida. O direito à cidade, né, tal como se é estudado hoje, como se é enfrentado hoje, foi uma proposta inicial, tal como ele se nos apresenta, de um filósofo, não foi uma ideia propriamente jurídica. Então a gente tem que ter consciência de que o direito à cidade nasceu
como ideia, como pensamento, como uma proposta de interseção em vários campos do conhecimento, que foi lançada por um filósofo francês, que lançou um livro muito importante, que a gente poderia considerar o marco inicial, né, que é Le droit à la ville, que é o direito à cidade, do Henri Lefebvre, que é um francês, um filósofo francês. Então, o direito à cidade, tal como ele é discutido hoje, tal como ele é estudado, teve como ponto de partida as inquietações filosóficas de um grande pensador do século XX, Henri Lefebvre, né, que é um francês, que lançou esse livro tão importante, O Direito à Cidade, ali na iminência das grandes manifestações de 68, né? Ele lançou o livro um pouco antes, e que, inclusive, vem nesse fluxo, vem nesse embalo de uma inquietação social, de uma busca por uma perspectiva diferente de pós-modernidade, né, que estava nascendo naquele momento, de certa forma, se protrai até os nossos dias, e que tem como ideia, a ideia do Lefebvre, em síntese, nesse livro dele, a proposta é de se ter um acesso renovado e transformado, né, à vida urbana, essa vida que hoje no Brasil, por exemplo, concentra 85% da população. Então, Lefebvre propõe esse modelo de acesso renovado e transformador, que tem uma perspectiva que vai para além daqueles parâmetros individualistas e privatistas que se tinha até então, né? Que tem um alcance, que tem uma ideia de um uso do ambiente público, do espaço público, de uma forma coletiva. Então, é um momento em que se propõe uma perspectiva diferente, uma mudança conceitual em relação a como se enfrenta o uso do espaço público, encarando de forma coletiva. Então, assim, é claro que Lefebvre tem uma forte influência desses movimentos que permearam o Togo do século XX, né? E é claro que o direito à cidade, tal como ele é estudado hoje, também tem esse influxo, tem essa perspectiva um tanto mais coletiva, mais de encarar o espaço público como algo coletivo, como algo social. Daí a conexão muito, muito presente de movimentos sociais, né, em todos os setores, porque é um direito muito amplo, né, um direito que diz respeito a tantos outros direitos, que se propõe na cidade, nesse espaço urbano, potencializar desejos que tendam a dar uma plenitude à própria condição humana. Então, o Lefebvre é muito, digamos, ambicioso nessa proposta. É uma mudança de perspectiva que passa por uma ideia de renovação, de transformação do espaço urbano, em que as pessoas interajam com a cidade de uma maneira que interfiram nesse ambiente, ao mesmo tempo são interferidos por ela. Então, é uma proposta que tem uma certa simbiose das pessoas com a cidade, que tem uma ideia coletiva e que chama também a uma participação, né, dos movimentos de vários setores, não só movimentos de moradia, como movimentos culturais, movimentos artísticos, movimentos, enfim, das mais esportivos, das mais diversas né, variantes, e que teve, né, Lefebvre teve vários seguidores, um que ainda está vivo e que merece ser estudado, ser acompanhado, é o David Harvey, que é um inglês, e aí ele já não é filósofo, ele é sociólogo, para a gente ter uma ideia de quanto a abordagem do direito à cidade é tão eclético, é tão interdisciplinar. O Henri Lefebvre, que dá a proposta inicial, é um filósofo, né, e quem é, digamos, um seguidor dele, ainda hoje é um baluarte da temática, inclusive esteve aqui em Fortaleza há pouco tempo, é o David Harvey, que é um sociólogo e trabalha bastante com essa temática do direito à cidade, nessa perspectiva coletiva, social, como um direito social, né, e com conexões, claro, com esses outros ramos do conhecimento, com arquitetura, com urbanismo. Daí o David Harvey ter tantos seguidores também aqui no Ceará, na arquitetura. Então, assim, o sujeito da arquitetura, do urbanismo, tem um seguidor que faz essa militância, tem essa luta pelo direito à cidade, tem essa interação, inclusive, com os movimentos sociais que permeiam a cidade.
que é o professor Renato Pequeno, que é da arquitetura e urbanismo, e tem um núcleo específico lá, né, que faz esse estudo e faz um intercâmbio, inclusive, com várias comunidades para potencializar, especialmente no campo da habitação e moradia, mas também com conexões em outros ramos, porque o direito à cidade interconecta vários direitos, né? Então, direitos culturais, direitos ambientais, direitos à moradia, né, que diz respeito, a gente acompanha de perto muito o núcleo de habitação e moradia, esse direito de moradia, mas a gente percebe na prática que há uma conexão, porque, na verdade, o direito de morar, o direito de habitar está interligado com o direito ao transporte, está, né, interligado ao direito ao lazer, né, à cultura. Então, todos esses direitos que dizem respeito ao direito, ao sentido lato do direito da cidade, estão interligados e, ao mesmo tempo, precisam um tratamento conjunto, e o que marca, na verdade, a ideia de direito à cidade não é como o Estatuto da Cidade propõe. O Estatuto da Cidade propõe uma cidade, o direito à cidade sustentável, e arrola lá uma série de direitos ao lazer, à cultura e tal, mas sem fazer essa conexão. Daí uma certa falha que a gente percebe no Estatuto da Cidade, quando ele conceitua, né, que é um marco legislativo nosso, que quando ele conceitua, ele positiva de uma forma mais direta o direito à cidade, ele apenas vagamente refere o direito à cidade sustentável e arrola uma série de direitos que decorrem desse macro direito à cidade. E, ao mesmo tempo, ele não traz, né, que é o que é mais importante nessa questão do direito à cidade, que é a função social. Né? A função social, de certa forma, foi muito patrocinada, digamos assim, foi muito debatida, entrou na condição central do debate, a partir dessas inquietações do David Harvey, especialmente, né, do Henri Lefebvre, e do David Harvey também, mas a partir dessas inquietações, a função social da propriedade, que muda, de certa forma, esse paradigma tão privatística, que vinha do Código Bevilacqua, lá o Código de 1916, ele potencializou, né, esse debate, acabou dando ênfase à função social, que foi positivada finalmente na Constituição de 88, e a partir daí a Constituição é um marco importantíssimo no direito, na função social, né, que traz para o nosso debate que interessa aqui a função social da própria cidade. A gente parte da função social da propriedade para chegar no direito da cidade a própria função social da cidade. Isso é fundamental, porque a partir da compreensão dessa função social da propriedade que uma série de direitos e consequências vão decorrer daí, e é o que se tem hoje como grande debate, discussões e toda a prática. Uhum. Então, eu estava lendo relendo aqui sobre umas questões relativas ao teórico que na verdade me parece que é dele, do Henri Lefebvre, desculpe se a pronúncia não é essa, né? Que sempre se aponta a questão do direito à cidade, né? Como o Elton já destacou aqui, a questão de revoltas que ocorreram em Paris em 1908, né? Então, o que foi, digamos, o ato dessa revolta naquele ano, né? Havia um projeto para se construir uma via expressa na margem esquerda do Rio Sena, né? Eu não conheço a França, mas, enfim, certamente algumas cidades aqui no nosso país, aqui, como, por exemplo, São Paulo, que é cortado por rio, né? A cidade de Manaus também cortada por rios, né? Na margem esquerda do Rio Sena, me parece que havia um projeto de construir uma via expressa, e essa via expressa ela iria por abaixo, né, algumas construções tradicionais que estavam lá na cidade, em Paris, né, desde então, né? E aí houve toda uma comoção, me parece que houve todo um movimento em favor da proteção a esses bairros tradicionais que iriam ser como diz aqui os teóricos aqui do direito à cidade, né, iriam ser colocados abaixo e iria ser construídos aqui torres, arranha-céu, né? Aquela história da música do Caetano
do Caetano Veloso, né, da força da grana que é e destrói coisas belas, né? Coisas Então, belas. Sampa. Sampa, em Sampa, né? E aí é interessante perceber que quem lê esses teóricos, né, percebe que existe um marco muito presente, existe uma presença muito presente de Marx no estudo deles, né? Porque eles veem a questão do direito da cidade, né? A questão desse cabo de guerra que existe de um lado o capital, de um lado o cidadão, né, menos favorecido, como se fosse uma luta de classe ali dentro do âmbito, né, do cidade. Então é muito interessante essa história, essa questão de verificar, de ter esse problema, né, sob a ordem de um filósofo. E aí o Hélito aqui ele destacou uma questão, e a questão do direito da cidade é uma questão que ela que tem relevância para a filosofia, para a sociologia, para a arquitetura, para o urbanismo e para o direito, né? Para o direito. Porque, por exemplo, o Hélito ele abordou aqui a questão do Lefebvre, né, como filósofo, a questão de um grande seguidor seu, o David Harvey, que eu estou até com o livro dele aqui, Cidades Rebeldes, é um livro gostoso de ler, né? E também, essa questão ela também permeia o direito, uma vez que a nossa Constituição Federal ela estabelece a questão da política urbana, né? A política urbana, e aí como essa política urbana deve ser implementada no Brasil, à luz da Constituição de 88, né, que o Hélito destacou muito bem, que o direito à cidade é um direito coletivo, é um direito visto coletivamente, né? Mas, professor, como assim direito à cidade? A cidade não seria um bem público, né? Então, existe uma certa confusão, pelo menos me parece que do leigo, né? Em não perceber que o direito à cidade ele vai além, por exemplo, do direito de você se deslocar pela cidade, ou então do direito de... Vai muito além, é o direito ao lazer, direito ao meio ambiente... É um direito a todos esses direitos que dão vazão a desejos que potencializam a própria condição humana. Então, é algo muito, muito complexo. É um plexo de direito, na verdade. Eu acho que uma professora da gente, eu não sei quem, mas gostava do plexo, né? Eu acho que o Maurício Muriá, que alguém como ele, era um plexo de direitos, é um plexo de direito que envolve um feixe, realmente uma série de direitos que estão conectados, que estão interligados e dependem, né, um do outro, inclusive. Para a gente ter ideia, só pegando o gancho que você deixou, essa manifestação, achei bem interessante você ter destacado o estopim das revoltas de 68, né, que deu tanta história, rendeu tanta coisa, inclusive música. Inclusive o Belchior tem Onde Anda o Tipo Afoito, que no 968 queria chegar ao poder, um dos clássicos do Belchior, né, que faz menção ao 68, que é, na verdade, um marco para todo o pensamento humano, para tudo que veio depois, na verdade. E gostaria de destaque também, na verdade, Manaus é do lado do Rio Negro, Manaus não é atravessado pelo Rio Negro. Paris tem uma pequena diferença, realmente. Mas, assim, a importância do Lefebvre, e a gente tem que ter consciência de que ele é muito influenciado, ainda estava um momento em que o comunismo estava muito, muito presente, havia ainda um debate muito aceso nessa questão ideológica entre capitalismo e comunista. Então, assim, o Lefebvre é um marxista, ele é um marxista declarado, ele é um estudioso de Marx. Agora, assim, a gente percebe que a partir do momento em que vai se desenvolvendo o tema, quando a gente vai chegando mais, né, para momentos mais avançados, a gente percebe que com a própria as circunstâncias da história, né, esse marco, essa coisa mais marcante de um viés ideológico vai perdendo a força e ganhando uma conotação mais social dos nossos tempos. Por exemplo, a gente percebe que as últimas obras do próprio Lefebvre, ele já não carrega tanto as tintas nesse viés marxista. E o próprio David Harvey, por exemplo, hoje também um marxista tardio, mas, de qualquer maneira, ele já se aproxima mais, digamos, de Norberto Bobbio, que é um sujeito de centro-esquerda, alguém que faz uma conciliação, inclusive à luz dos nossos tempos, que torna a coisa contemporânea, que dá um ar
de contemporaneidade essa abordagem, porque a gente tem que tomar cuidado realmente que o tempo em que a gente vive são um tanto anacrônico, né? Um debate que se paute puramente pelo viés marxista, por exemplo, que tem perdido força demais, sobretudo a partir da queda do Muro de Berlim, a derrocada do mundo soviético e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar o debate centrado nessa questão que, de alguma forma, está superada. Então, assim, o direito à cidade nasceu fortemente influenciado por esse viés marxista, mas hoje ele continua com esse viés social, mas sem essa vinculação tão estreita com o marxismo. Então, assim, não precisa ter medo, porque tem uma parte dos estudiosos hoje que tem uma certa resistência em relação a essa coisa ideológica, né? Fica muito no marco ideológico. Então, deixar claro que assim, o direito à cidade nasceu com uma forte carga ideológica, mas hoje essa carga tem perdido, de forma que hoje é adotada, por exemplo, pelas mais diferentes correntes ideológicas. Então, assim, o mundo inteiro, a experiência do mundo todo que diz respeito ao direito à cidade, não se prendem mais a isso, ou seja, atores de direita, de esquerda, de centro, enfim, que são partidários da ideia do direito à cidade, com experiências, inclusive, em cidades importantes do mundo todo, que das mais diversas linhas ideológicas. Então, assim, só deixar claro esse aspecto, que o direito à cidade não pode ser vislumbrado com essa carga tão ideológica. Na verdade, assim, hoje a coisa está bem arrefecida e a carga hoje é social, e a questão social, de qualquer forma, é sempre contemporânea, né? Ah, sim, muito bom, muito bom. Eu não tinha ainda estudado assim a fundo a questão, a ponto de verificar que essa questão do direito à cidade, ele ter perdido muito esse viés marxista, né? Então, assim, eu não tinha atentado para isso. Nas últimas leituras que eu tenho feito, eu tenho visto, por exemplo, a questão da discussão do direito à cidade envolver, por exemplo, a questão do planejamento urbano, a questão de como esse planejamento ele é implementado, ou seja, como é que eu vou organizar a urbe, como é que eu vou organizar a cidade, né? E aí existe a questão que sendo o direito à cidade um direito coletivo, ele é muitas vezes renegado àquele que mora na periferia, né? E isso a gente vai tratar logo a seguir, né? Então, essa questão do direito à cidade que você falou bem aí, que houve uma diminuição na intensidade das tintas aqui do marxismo, né? Claro. Me parece que... Desculpe. Sim, com certeza. Porque, na verdade, é até uma forma de não afastar alguns estudiosos. Quando se começa a ler Lefebvre, assim, a gente tem que ver com o olhar, evitar esse olhar anacrônico. A gente tem que compreender o momento em que ele escreveu a obra, um momento de grande inquietação. E toda essa inquietação do Lefebvre, por exemplo, estava nas manifestações de 68, que são bastante legítimas e fazem parte do próprio processo histórico. Então, o direito à cidade nasceu ali, mas com essa carga, né, inclusive com a carga ideológica, mas ele permanece, eu diria que ele permanece muito vivo e mais dinâmico possível e mais atual do que nunca, porque ele foi se renovando. Na verdade, a gente cita o Lefebvre como ponto de partida, como um marco teórico, mas assim, ele foi ganhando contornos, né, bem diferentes, inclusive extraindo essa carga marxista no sentido de classe. Assim, o direito à cidade hoje praticamente não toca na luta de classe. Ele, embora procure fazer, né, uma luta, embora ele clame por uma luta por igualdade, ele chame atores, por exemplo, que normalmente estão excluídos, mas sem essa perspectiva de classe, como algo que transcende, né, que transcende esse debate mais estreito de classe social, de luta de classe. Não, a luta de classe não está no debate atual do direito à cidade, apenas o direito social, né, evoluiu no sentido de que a perspectiva social continua, porque a luta social sempre vai existir, independentemente do viés marxista, por exemplo. Uhum. Então, a gente poderia dizer que o direito à cidade ele passou a ser um direito pensado, né, a partir da passagem do Estado liberal, né, o Estado
digamos, no início do século XX, como você falou aí do Código Civil de Bevilacqua, né, que é um código patrimonialista, privatista, individualista. Essa passagem ela se deu do início do século XX para o fim do século XX para o século XXI, em que nós teríamos os direitos sociais, e aí haveria uma preocupação com a função social da propriedade, individualmente considerada, a função social da propriedade urbana, função social da cidade. Então, a gente poderia fazer esse paralelo aqui? Com certeza. Na verdade, a luta, digamos, a ideia nasceu num cenário bem ainda enviesado, no sentido ideológico, mas o que se consolidou, o que vem se desenvolvendo a título de direito da cidade, está interligado, sem dúvida, a essa. A gente leu, nós não fomos alunos, mas fomos leitores vorazes do professor Paulo Bonavides, e a gente lembra daquele livro fantástico dele, que é do Estado Liberal ao Estado Social, né? Então, ele escreveu aquele livro em 46, então já estava antevendo muita coisa que vinha na segunda metade do século XX e que ainda está presente hoje. Então, a ideia da passagem do Estado Liberal, né, que era aquele Estado em que o Código Bevilacqua campeava, né, reinava absoluto, inevitavelmente cedeu espaço para um Estado social. Né? Claro que um Estado social, e aí a gente pode ver a dosagem do social, da carga que há. Mas, assim, todo Estado hoje no mundo, apesar de economicamente se falar tanto em neoliberalismo, tanto em Estado mínimo, mas todo Estado que se conhece, a própria ideia fundamental de Estado, isso a gente estudou em Teoria Geral do Estado lá na faculdade, tem esse viés social. Não há um Estado hoje, né? Na verdade, nunca houve um Estado em que não houve algum componente social dele. A proposta do Estado é algo coletivo, é algo que, inevitavelmente, tem um enfoque social e coletivo, e, portanto, a partir da Segunda Guerra também, essa ideia de um Estado social, aí veio o welfare state nos Estados Unidos, que patrocinou a reconstrução da Europa, que foi uma razão econômica e ideológica que fortaleceu demais também essa ideia do Estado social, né? Inclusive influenciando o terceiro mundo, países como o Brasil, como a Argentina, enfim, foram influenciados por essa ideia do welfare state, ou seja, o bem-estar social. O estado do bem-estar social ainda está entre nós, ainda que em dosagens diferentes, a depender do país, mas assim, o mais liberal dos países, em alguma medida, adota o estado do bem-estar social. E dessa forma, leva em conta esse aspecto social da abordagem dos direitos, inclusive do direito à cidade. Então, isso é importante a gente ter em conta. Uhum. Ok. Bom, eu queria, antes de passarmos para o próximo ponto da nossa discussão, a gente tinha falado anteriormente, a gente traçaria uma questão do direito à cidade, um panorama sobre o direito à cidade, então nós partiríamos do geral para o particular, então finalizaríamos a discussão. Eu queria fazer uma provocação a você, que você falou que o direito à cidade, o direito de você, o direito do cidadão a usufruir da cidade, usufruir da potencialidade da cidade, no sentido de usufruir no sentido do ponto de vista do direito à moradia, transporte, direito à cultura, né? O direito da cidade, ele seria hoje, assim, no contexto que nós temos hoje, né, do Estado, do hoje, assim, social, neoliberal, ele seria uma ideia utópica? Você acha que seria inalcançável, assim, até do ponto de vista orçamentário? Né? Queria ouvir um pouco a esse respeito. Cláudio, uma bela pergunta, uma pergunta bem, bem inquietante, eu diria. Mas, assim, entre nós, a gente tem que fazer essa divisão, né, por destinatário, assim, dependendo a quem você está se referindo. Né? O que dá esperança e nos faz considerar o direito à cidade nessa compreensão tão ambiciosa, eu diria assim, tão alvissareira, de um usufruto mais pleno da cidade, dessa interação das pessoas com a cidade, de forma que realize, né, de uma forma, inclusive como uma forma de realizar a igualdade, de diminuir as desigualdades. Eu não consideraria utópico, porque vista a utopia como aquela coisa distante, né, como a utopia de Thomas More,
algo meio que inalcançável, como a República de Platão. Mas, dentro de uma perspectiva mais real, a gente considera que não é uma mera utopia nesse sentido, porque foi alcançado em diversos países. Então, assim, a gente observando, por exemplo, várias cidades na Europa, nos Estados Unidos, quem teve a oportunidade de visitar um país organizado, por exemplo, não precisa nem ir para o primeiro mundo tão distante. Aqui no Chile, por exemplo, né, eu tive a oportunidade de conhecer Santiago, né, então, assim, é uma cidade altamente organizada, uma cidade que oferece oportunidades, né, de acesso, e a ideia do direito à cidade está muito ligada a isso, o acesso a esse uso mesmo. Acho que a gente não precisa ter medo, ter receio de usar, de utilizar o termo uso, é uso mesmo, já que é um bem, né, é para ser usado mesmo, ser usado esse bem público que tem que ser usado de uma forma mais plena possível, e a ideia de uso mesmo do espaço público. Então, quando a gente observa que experiências pelo mundo, inclusive experiências próximas, algumas até na Colômbia, por exemplo, algumas experiências de direito à cidade, em cidades da Colômbia, por exemplo, né, em Santiago, no Chile. Então, assim, são experiências que demonstram que, ainda que aí sim seria utopia, esse direito chegasse a um grau de amplitude, tamanho que alcançasse, por exemplo, todas as 5.500 cidades brasileiras, é algo realmente utópico demais. Mas, assim, como uma proposta para as grandes cidades, para as cidades mais importantes, até mesmo para as pequenas cidades que consigam se organizar, é uma ideia não tão utópica, na verdade. É uma ideia muito real, muito factível. Inclusive, não é só ideia, é direito. Esse direito à cidade está positivado não só pela Constituição, a partir da função social, porque, assim, permeia o direito à cidade demais a ideia de função social da propriedade, nessa mudança de perspectiva que só começou a acontecer, né, na nova República, com a nossa Constituição de 88, que ainda é muito acanhada, ou seja, a gente sabe que a ideia do judiciário, por exemplo, é bem conservador nesse aspecto, é muito relutante em aceitar uma ideia aí no núcleo de habitação e moradia. A gente percebe demais isso nas ações. É difícil a gente inverter esse dispositivo na cabeça do juiz, que ainda tem aquela visão do Código Bevilacqua, que não adotou ainda essa ideia mais moderna, mais atual de uma função social. Às vezes a gente depara com algumas ocupações informais, por exemplo, em que o sujeito abandonou já há décadas aquele terreno, mas o juiz parece que tem uma resistência enorme em admitir que aquela ocupação, que já tem mais de ano e dia, não pode ser retirada de forma violenta, porque já tem uma posse velha, e se o sujeito permanece ali em sua posição, já daria direito a um uso capião, inclusive coletivo. Então, há uma resistência muito grande nisso, mas a gente percebe que, pelas experiências de outros países, né, e inclusive alguns países próximos a nós, e algumas experiências, inclusive, em algumas cidades mais organizadas, inclusive entre nós. Curitiba, por exemplo, é uma boa referência de uma adoção do direito à cidade, que tem realmente uma proposta, inclusive urbana, habitacional, e, enfim, que é modelo, né, que é modelo para o país e até, de certa forma, para o mundo. Então, assim, eu diria que não seria utopia nesse sentido abstrato, da República de Platão ou de Thomas More, da utopia de Thomas More, mas é algo que é muito difícil, claro, porque diz respeito a uma efetivação, e aí é que pega, né? Até o Norberto Bobbio dizia que não se trata mais de justificar os direitos, mas de efetivá-los, e realmente é muito válida essa colocação do Bobbio. A efetivação de direitos, principalmente num país tão desigual como o nosso, tão cheio de incoerências, de incongruências, é algo muito difícil, mas isso é um processo histórico. Eu imagino que a gente caminhe, sou kantiano nesse sentido, eu tenho um certo idealismo nesse sentido, e que, por mais difícil que seja, a gente caminhe rumo ao melhor. E, nesse sentido, o direito à cidade é um vetor que nos leva, e imagino que, não a curto prazo, mas a médio, a longo prazo, muita coisa vai resultar desse estudo, desse debate do direito à cidade. Tá ok. Quando você falou sobre... Primeiro duas coisas. Quando você falou sobre a sua experiência em conhecer outras realidades que não só Fortaleza, né, inclusive realidades próximas a nós, isso me encheu de uma certa esperança que a gente possa ter um espaço urbano em que realmente o seu uso seja democrático, seja franqueado ao uso, a quem quer que seja, né? E aí você falou na questão do Chile, né, e certamente em outras capitais aqui do
da nossa América do Sul deve ter também algumas experiências também de bastante êxito, né? E aí você estava falando sobre a questão de que muitas vezes o juiz ele tinha uma visão muito arraigada, né? Ainda amarrado ao que dizia o Código Civil já revogado, o Código de 16, né? Assim, para mim foi inevitável lembrar da questão relativa à Vila Vicentina. Os amigos aqui que estão nos ouvindo aí de Manaus, né? Os amigos que estão nos ouvindo de Manaus talvez não conheçam. Aqui em Fortaleza havia uma vila onde essa vila era uma vila de casas, né? Casas modestas, as casas de pequeno, assim, estrutura modesta, né? Que recebeu o nome de Vila Vicentina, né? E nesse espaço, né? Era um espaço onde moravam pessoas já idosas, pessoas de menor poder aquisitivo, só que esse espaço da Vila Vicentina, os colegas de Manaus que conhecem Fortaleza, ele está numa avenida chamada Avenida Antônio Salles, aqui em Fortaleza, né? E é um espaço do metro quadrado, talvez, eu acho que o metro quadrado, um dos metros quadrados mais caros aqui da nossa cidade, né? E aí, aquela questão de nós termos uma pessoas ocupando um espaço, né? E aí aquelas pessoas que moram ali na Vila Vicentina, ela já tem todo um cotidiano, toda uma rotina. Eles conhecem todo mundo, todos os comerciantes que ficam ali próximos conhecem aquele espaço ali, né? E aí aquele indivíduo ele tem um certo, digamos, uma afeição àquele espaço onde ele está ali inserido. E aí de repente me parece que eu estava acompanhando o caso, depois me parece que uma grande construtora quis comprar o espaço, né? E parece que houve uma tentativa de declarar como os EIs, né? Zona de interesse, zona especial de interesse social, né? Exatamente. Tirar de lá, né? Foi isso, Cláudio. Inclusive o núcleo participou. Você concluiu ainda não, né? Concluí sim. Obrigado, Wellington. Tá. Olha, a importância, inclusive o núcleo participou de alguma forma desse embate da Vila Vicentina. A ideia foi essa, realmente se retratou muito bem. As pessoas que estavam ali, inclusive há décadas, muitas décadas, já tinham incorporado aquele espaço urbano, aquele território, como algo seu, né? Era o território delas. E houve essa tentativa pela especulação imobiliária, e isso é um nome que causa arrepios a quem trata do direito da cidade, porque há um debate, ainda que não seja mais luta de classe, mas assim, há um embate de interesses, há um conflito de interesses muito claro entre os direitos inerentes, né, que decorrem do direito à cidade, e a ideia privatista que está por trás dessa especulação imobiliária de grandes cidades, como Fortaleza, imagino Manaus também. Então, assim, uma das coisas mais recorrentes na lida diária, né, jurídica e judiciária da gente, passa, né, é permeada desse conflito entre a especulação imobiliária, que é tão voraz, que passa o trator por cima mesmo, e as pessoas que querem, no direito à cidade, primordialmente o direito à moradia, como ponto de partida. Né? Então, há um claro debate nesse sentido. E isso não é de agora, viu, Cláudio? Eu estava lendo o Jada de Carvalho, nosso cearense aqui, um cara brilhante, que escreveu há 60, 70 anos um livro chamado Sua Majestade o Juiz. E ele retrata nesse livro uma realidade que é muito, muito presente hoje ainda na lida cotidiana do núcleo de captação e moradia. Nisso daí eu fiquei espantado. Eu tinha lido ele há algum tempo atrás e eu vi que esse conflito entre alguém que ocupa o território ali, nessas pessoas normalmente de baixa renda, que ficam a título precário, às vezes só a título de posse de um terreno, de uma área, e nesse conflito com quem se arvora, quem se dota dos mecanismos jurídicos, de uma escritura pública, de um registro e tal, esse debate, ele retrata muito bem na época da ocupação da aldeota. Então, hoje a gente vê muito nas periferias da cidade, esse embate na especulação que vai avançando ao longo da cidade, mas é um debate que já estava, há 70 anos atrás, retratado pelo Jada de Carvalho no livro dele, Vossa Majestade, o Juiz, que retrata muito bem o que a gente tem hoje, ou seja, essa visão privatista que havia lá e que era indiferente para os direitos de posse, os direitos, né, digamos, inerentes ali a
ocupação é a mesma forma hoje, reproduzida de uma forma muito idêntica na realidade atual. Isso. Eu estava me lembrando aqui, a gente usa um exemplo aqui de Manaus, um exemplo de Fortaleza, né, de uma comunidade que ocupou um espaço que outrora talvez não tivesse tanto valor e agora tem um valor no metro quadrado. Mas os colegas que estão nos ouvindo agora de Manaus, certamente se fizer um exercício rápido, né, puxar pela lembrança, Manaus, assim como todas as outras capitais no país, certamente devem ter também alguma área em que você teve uma ocupação há décadas atrás de um grupo, de uma comunidade, e aquele cara, ele teve aquele grupo, aquele morador, ele começou a fincar raiz ali e começou a ter uma relação próxima, enfim, a ter uma relação mais próxima com aquele espaço, e aí, de repente, ele é surpreendido com a supervalorização imobiliária e alguém querendo tirar ele dali, né? Eu me lembrei agora, e aí falando um pouco, fazendo um parênteses, quebrando aqui um pouco o protocolo, me lembrei agora o filme do Kleber Mendonça Filho, o Aquários, né? O Aquários, que é um filme sensacional, é um filme que eu gostei, eu quase gostei mais de Aquários do que de Bacurau, né? Assim, para quem não viu o filme, né? Para quem não viu Aquários ainda, né? Ele envolve essa questão de uma pessoa que quer morar num apartamento na praia de Boa Viagem, no Recife, na bela capital do Pernambuco, no Recife, quer morar ali, e o prédio de apartamento está em ruínas, e a personagem da Sônia Braga quer ficar ali, a construtora quer botar abaixo o prédio onde ela nasceu, onde ela começou a ter uma relação afetiva com aquele espaço, e aí, de repente, é aquela construtora que faz de... Bom, eu não vou antecipar aqui, não vou dar spoiler, não, mas o filme ele é imperdível. Então, essa questão que ele trouxe agora, né, a questão que infelizmente, parece que nosso judiciário ainda está no século, sei lá... 18, 17. 18. Uma questão interessantíssima, né? Pois porque bem, é uma tendência, infelizmente, Cláudio, até pela própria formação, né, até pela própria origem, por exemplo, de parte do judiciário, parte do sistema de justiça como um todo, não só o judiciário, né, dá uma certa ênfase à questão patrimonialista mesmo. A gente está num momento muito intenso de valorização do próprio individualismo, do patrimonialismo, isso é muito claro, e a formação dos atores, né, do sistema de justiça como um todo, é muito voltado para isso, né, está muito ligado a isso, ou seja, é um setor que ainda é muito tendente a uma manutenção do status quo, né, é muito conservador. Isso. Muito conservador, exato. Inclusive, quando a gente percebe, e eu lembrei demais aqui, porque na orla cearense, isso é muito importante fazer esse registro, isso não se aplica só à cidade. A gente vê isso que onde cidade, isso em qualquer cidade. Quando qualquer área humilde, por exemplo, ou não, se torna mais bem avaliada, né, ela se torna mais central, ou ganha uma condição diferenciada. Quem mora ali, inevitavelmente, corre muito risco. Isso se aplica na sua cidade. Então, assim, onde, de repente, a especulação imobiliária volta os olhos, quem mora lá, quem está no território, né, e essas populações trabalham muito com essa ideia de território e direitos inerentes a quem habita o território, isso se aplica não só à cidade, mas ao campo também. A gente percebe isso também no litoral cearense, por exemplo, com a instalação de eólicas, com a instalação de casas de praias, enfim, de grandes empreendimentos de toda a natureza. Aquelas populações que viviam ali sofrem demais, porque muitas vezes vivem de um modo tradicional, não têm um título formal, e quando chegam esses empreendimentos, se valem de várias parcerias, inventam, de repente aparece algum título ali, alguma escritura, nem que seja particular. Infelizmente, diante disso, eu já vi isso, infelizmente, diante de uma escritura que surge ali do nada, aquela comunidade que habitava de uma forma tradicional e há séculos, tem o direito de ser negado e tem que sair, muitas vezes, violentamente. É algo que realmente diz respeito até a essa nossa pós-modernidade líquida também, esse patrimonialismo, esse individualismo que a gente a gente sabe tanto. Bom, eu queria agora mudar um pouco, assim, afunilar aqui a discussão e finalmente chegar na questão do direito à cidade
frente ao período que a gente tem vivido, porque aqui em Fortaleza nós chegamos à marca de 100 dias de isolamento social, né? E aí eu queria Elton, a sua leitura, né, a questão da pandemia e a questão do direito à cidade. Como é que esse direito ele passou a ser exercido, se esse direito ele foi mitigado, se já era um direito mitigado ao extremo, se foi mitigado mais ainda. Eu queria a sua análise, né? A proposta, eu achei muito interessante a proposta, porque, assim, em algum momento, quando a gente depara com o tema, algumas pessoas mais desavisadas podem imaginar o seguinte: vamos utilizar o direito à cidade como uma ferramenta, talvez até utilizando com viés ideológico, para dar um norte, né, que se espera, que se deseja, diante da pandemia. Ou seja, se valer do direito à cidade para querer a aplicação dos direitos deles decorrentes, né, a todo custo, diante da pandemia. Mas eu acho que essa perspectiva é a pior possível. Quando a gente enfrenta um tema dessa natureza, o ponto de partida tem que ser considerar o que há, né, como fato, como o estado atual da ciência, né, o que é que diz a ciência, o que é que diz a Organização Mundial da Saúde, o que é que, de certa forma, o Ministério da Saúde adota e a Secretaria de Saúde, ou seja, o que é que a ciência adota como um instrumento, como ferramenta de combate a uma epidemia declarada como pandemia, enfim. Então, a gente tem que, em vez de... Isso, desde logo, é algo que eu queria deixar claro. Em vez de utilizar o direito à cidade, né, pura e simplesmente, né, tentar tensionar a questão, na verdade, a gente tem que redimensionar o direito à cidade à luz da pandemia. Primeiro passo é reconhecer que é uma pandemia, que, de certa forma, condiciona a própria efetivação do direito à cidade em novos marcos, em novos parâmetros. Né? Então, assim, aquela ideia de um direito à cidade em condições normais, né, tem um ritmo, tem uma eficácia. O direito à cidade, em face da pandemia, ele tem que sofrer um redimensionamento. Ele tem que ser reestruturado e tem que ser visto à luz das condicionantes que as autoridades sanitárias, enfim, a ciência determina. Então, esse tem que ser o ponto de partida. O direito da cidade a esse uso coletivo de forma plena, ele inevitavelmente tem que ser mitigado diante da pandemia. Isso é inevitável. E essa mitigação exige uma adaptação do direito à cidade em face do que se tem. Né, em face inclusive atendendo às particularidades de cada cidade, de cada estado. Isso é algo que tem que ser adequado a cada realidade. Mas o fato é que a pandemia, na verdade, ela dita o ritmo e dita a perspectiva desses direitos, inclusive da luta por esses direitos, nesse momento histórico, nessa situação específica em que vivemos. Então, não é hora, isso desde logo, de se valer do direito à cidade para alguns, por exemplo, que negam a dinâmica da pandemia ou que negam o próprio potencial devastador que ela carrega, se valer desse direito de uma forma plena, numa tentativa talvez até ideológica de negar a própria pandemia, ou de dar um ritmo que se deseja a partir daí. Não. Na verdade, o direito à cidade ele tem que ser mitigado, tem que ser redimensionado à luz da pandemia, à luz do que ditam as autoridades sanitárias, e, portanto, todos esses condicionantes, uma vez que são ditados por critérios científicos, são ditados por autoridades constituídas, e não só nacionais, como inclusive internacionais, tem que ser observados e tem que ser visto com bons olhos. Então, o ponto de partida tem que ser esse. O direito à cidade, hoje, ele está condicionado, tem que ser redimensionado, e aí o que a gente tem que analisar é como potencializar ele à luz da pandemia, ou seja, o que é que se pode, no próprio enfrentamento da pandemia, se valer do direito à cidade, ou seja, que ferramentas que o direito à cidade oferece para conciliar o uso dela própria com o enfrentamento à pandemia. Então, hoje, essa discussão que está posta no debate tem que passar por aí, como se valer das ferramentas que o direito à cidade oferece para conciliar o que se pode, né, o que se tem como direito, diante do que se pode combater, que se tem que combater da pandemia. Então, é essa difícil conciliação que a gente tem que buscar, né, diante desse momento. Ah, sim. Exato.
Elton, antes de eu falar um pouco, eu queria passar uma pergunta para você, né? Uma pergunta que me apareceu aqui, do meu querido Vanderlei Vitoriano de Oliveira, né? Ele pergunta se seria possível comentar a inter-relação entre os direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais e o direito à cidade, né? Eu queria ver a sua opinião, Elton, sobre essa relação entre direitos e garantias fundamentais e direito à cidade. Me parece que o direito à cidade seria um direito fundamental também, né? Sem dúvida. Na verdade, excelente pergunta, na verdade, porque o direito à cidade é algo novo que, na verdade, de certa forma, pode ser tido como uma abordagem diferente de algo que já está posto. Assim, é um outro olhar. É, de certa forma, um direito humano. Né? O direito à cidade é um direito humano que, de certa forma, está emprenhado, digamos assim, né? Tá envolvido com todos esses outros direitos que dizem respeito, inclusive aos direitos fundamentais, interligados com o contexto da cidade. Então, a gente tem que fazer uma conexão. A gente não poderia, por exemplo, dizer que o direito à cidade apenas o direito, são os direitos fundamentais, eles estão relacionados, mas na seguinte perspectiva: o direito à cidade envolve esses direitos fundamentais que podem ser utilizados, usufruídos no espaço público urbano, né, com essa perspectiva social coletiva. E dentro dessa perspectiva, a gente imagina, por exemplo, que vários direitos fundamentais, inclusive especialmente os sociais, que estão ali no artigo 6º, são ligados, né, são decorrências do direito à cidade. Então, o direito à moradia, que entrou, né, já tardiamente, em 99, 2000, né, no emenda condicional, o direito ao lazer, o direito à própria educação, acesso ao transporte. Inclusive, o transporte é tão importante, você citou a origem dos movimentos de 68, a gente imagina que talvez já se fala até, inclusive, de um outro momento histórico a partir das manifestações de 2013, né, de junho de 2013, que nasceram a partir da cobrança de transporte, né, a questão das passagens, os 20 centavos lá em São Paulo. Então, aquele estopim gerou um movimento que tem repercussões até hoje. Todas as manifestações decorrentes daquele momento histórico, em julho de 2013, na verdade, há quem considere até que aquilo foi um marco de um novo momento da República, ou seja, foi o fim da nova República. Né? Então, assim, a gente estaria vivendo uma pós-nova República a partir daí. Então, para se ver como é importante esses direitos sociais, às vezes a luta por um direito social pontual desse, que está estritamente ligado, intimamente ligado ao direito à cidade, que é o direito ao transporte, porque a cidade tem tudo a ver com o transporte, né? Então, o transporte, a saúde, o lazer, a cultura, a gente imagina o uso de teatros, essas próprias arenas, né? Hoje se fala em equipamentos no sentido até um tanto privatista, né? Mercantilizado da coisa. Eu não gosto, mas assim, é muito corrente o uso desses espaços, né, coletivos, dos estádios, por exemplo, arenas, ou centros de eventos como equipamentos, hoje é utilizado como equipamento, uma ideia muito do lucro, que é algo que não condiz muito, né, algo que combate, o direito à cidade combate, enfim, mas é algo muito importante, isso está posto, então, são esses direitos, inclusive a ter acesso, é o direito ao acesso, o Lefebvre, isso está muito vivo ainda, é o acesso de forma renovada e transformadora a esse espaço público coletivo. Então, a ideia do direito de cidade está aí. Então, tudo que diz respeito a esse conceito está dentro da ideia do direito de cidade. Dentro disso, claro, tem praticamente aquele rol quase todo de direitos sociais ali do artigo 6º, e alguns, inclusive, do artigo 5º também, mas assim, o vetor é mais social, realmente. Então, os direitos fundamentais, os direitos sociais, especialmente, estão muito ligados ao direito à cidade. Na verdade, são esses direitos voltados para essa perspectiva urbana. O uso, ou seja, no que o espaço urbano pode lhe oferecer e você interagindo com ele desses direitos sociais. Então, está muito ligado. A pergunta é muito pertinente. Muito bem. Vejam, no decorrer dessa pandemia, eu assistia algumas lives e lia algo sobre o assunto, né? E aí eu vi a live da Defensoria Pública do Estado de Ceará, né, da qual você participou, e também li sobre o assunto e já vinha lendo sobre essa temática antes mesmo da professora Micheline me convidar a conduzir juntamente com você essa live, né? E aí eu vi uma live de uma professora da USP, né, que eu tenho a maior admiração a respeito do mundo por ela, né, ela é sensacional, chamada Raquel Rounik, né? Ela é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da USP, né?
E aí ela fala o que você falou agora há pouco, da questão de que não se poderia usar o pretexto do direito à cidade para desrespeitar o isolamento social. Agora, teve um ponto que ela também destacou, que a pandemia, a pandemia, o serviço, a questão do isolamento social, ele serviu para colocar uma lente de aumento, né? Deixar bem claro, deixar assim de forma mais vista, né, a olhos nus, o quanto o direito à cidade ele é, digamos, ele é desrespeitado, ele é um direito social seletista, né? E aí voltando um pouco à questão ainda da ideologia, o quanto ele é a promoção do direito à cidade e a questão do acesso ao direito à cidade, ele é muito capitalista, assim, é muito seletista, assim, em que sentido, né? Em que sentido? A professora Raquel Ronick, ela fala na questão que muitas vezes o indivíduo que é pardo ou negro, né, que mora na periferia, ele não tem o direito à moradia, ele não tem direito ao transporte, à cultura, né? Como tem, por exemplo, o indivíduo que mora em áreas mais nobres da cidade, por exemplo, né? Então, ela aborda uma questão muito interessante e ela cria, eu acho que deve ser um neologismo isso, ela usa a expressão de que a questão da pandemia, né, que nos mantém em casa, né, e nos deixa, né, com isolamento social, e possibilita o trabalho remoto, é uma questão de classe ou mediocentrismo, ou seja, a classe média ela consegue fazer isso, consegue trabalhar de casa, consegue trabalhar por computador, consegue desempenhar suas atividades remotamente, mas é aquele cara que está lá na periferia, aquele cara que está lá numa área menos privilegiada, aquele cara que não tem acesso à educação, acesso à saúde, acesso à moradia, né? Aquele indivíduo que, por exemplo, por ser negro ou pardo, se ele para para contemplar uma estátua, se ele para contemplar um grafite, se ele para contemplar, por exemplo, uma obra artística na cidade, a polícia já para e diz: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você quer aí? Né? Então, essa questão do direito à cidade, ele ser um direito que os mais abastardos têm e os menos não, né? Me parece que ela ficou muito clara, né? Ficou muito à mostra a partir dessa pandemia, né? Então, a pandemia ela nos retirou parcialmente o direito à cidade, pelo menos assim, na minha modesta opinião, assim, à luz do que a professora Raquel Ronick nos ensina na live dela, né? E verificou também a questão de que o direito à cidade, a forma como a cidade ela é construída, é planejada, ela trata por excluir. Então, reflexo disso, por exemplo, né? Você pode ter, por exemplo, você certamente os colegas de Manaus devem se lembrar disso também, na cidade dele deve ter isso também, né? Aqui em Fortaleza a gente vê partes da cidade que as ruas são limpas, são bem arborizadas, as ruas, o asfalto é impecável. Já em outros bairros, como por exemplo aqui na nossa cidade tem um bairro chamado Bom Jardim, você não vê essa qualidade toda de transporte, você não vê qualidade de ensino, você não vê qualidade. Então me parece que o planejamento é só para alguns, né? E aí essa questão também se reflete no modelo que é escolhido pelos governantes, né? Pelos governantes. Eu estava vendo também uma outra questão, e aí para encerrar assim esse ponto, Elton, e passar a palavra para você, né? A questão um ponto que a professora Raquel Ronick falou, e tem a ver com Manaus, os colegas de Manaus estão nos ouvindo aqui, ela colocou por terra essa ideia de que na favela onde estão as pessoas menos favorecidas, na favela a Covid ela vai se espalhar com uma velocidade assombrosa, né? A Covid ela vai se alastrar nas favelas por conta
da aglutinação social, da concentração de pessoas por metro quadrado, né? E a professora Raquel Ronick, ela quebra essa ideia que se pensa, né? Afirmando que o problema não está na concentração de pessoas no espaço urbano, e sim no fluxo de pessoas que há no espaço urbano, né? Que são conceitos diferentes, né? E aí ela usa o exemplo de Manaus, dizendo assim, olha, Manaus, ela teve um pico na Covid, né? E tornou-se, infelizmente, notícia nos jornais televisivos de todo o país, porque à luz do que ela falou, à luz do que a professora Raquel Ronick falou, Manaus ela tem um fluxo muito grande de pessoas, de matéria-prima para a Zona Franca de Manaus. Então, é esse fluxo que faz com que o número de casos se expanda, e não a concentração de pessoas em regiões, digamos, periféricas da cidade. Então, me parece que a pandemia ela serviu para isso, né? Para que a gente pudesse ter deixar mais claro o direito à cidade, como ele é mitigado a maioria maciça da população, né? E aí eu queria ouvir de você, Elton, alguma questão que você queira tratar sobre esse problema, sobre essa questão da pandemia. Pronto, então tá. O vetor, claro, é esse que eu já falei inicialmente. Na verdade, o isolamento social, tido como mecanismo, né, de enfrentamento eficaz, o único eficaz, de contenção da pandemia, tem que ser observado, tem que ser obedecido. E aí vamos ver o que se pode fazer com as ferramentas que o direito à cidade proporciona para se conviver, né, de forma mais amena possível com esse quadro tão lamentável. Então, diante disso, algumas propostas poderiam ser imaginadas, né? E a gente imagina que acaba se reproduzindo essa ideia, né, uma ideia muito acanhada quando diz respeito a reparar a injustiça, porque, na verdade, o direito à cidade ele está muito envolvido na redução de desigualdades, e assim, a gente vê demais, a luta do direito à cidade está intimamente ligada à redução das desigualdades, inclusive, especialmente, e aí a gente tem que ter consciência disso, por estarmos num país que, apesar de alguns não se darem conta, é um país rico, um país muito rico, né? É a nona economia do mundo, é o nono PIB do mundo, e aí eu digo isso porque eu vi recentemente alguém dizer que não se pode conviver bem, não se pode comparar com alguns países por aí que conseguem garantir uma renda para a população, porque o Brasil é um país pobre, e aí muita gente engole isso de forma acrítica, né? Na verdade, a gente tem que ter consciência que, num momento desse, a ideia de Estado, que a gente estuda lá em TGP, né, Estado constituído com população, com seu território, com suas riquezas, tem que vir à tona. Então, assim, o Estado, se a gente o observa à luz da própria natureza jurídica dele, nesse sentido de que é um coletivo, é um ente coletivo, a gente tem que ter em mente, não ter receio de trabalhar com essa ideia de que o Brasil é um país rico. É um país rico, inclusive porque, diante da riqueza que tem como nona economia do mundo, com um PIB de praticamente 2 trilhões, né? Praticamente 2 trilhões de dólares, não é de dólares, praticamente 2 trilhões de dólares. Então, assim, é um país muito rico. Agora, é um país muito rico, inclusive porque não tem uma população tão grande, a gente tem vazios demográficos enormes na Amazônia. Eu morei em Boa Vista e senti muito de perto isso. O vazio demográfico em algumas áreas é algo espantoso. Né? E, graças a Deus, de certa forma, porque boa parte desse vazio diz respeito à floresta amazônica. De qualquer maneira, a gente tem uma população relativamente pequena, se comparado, por exemplo, à China, à Índia, enfim, para o PIB que tem, então, um país rico. Agora, é um país que é muito desigual. É muito desigual. Talvez um dos nossos grandes problemas, talvez o nosso maior problema, e a gente tem que levar isso em conta, porque não há país desenvolvido que não reduza a desigualdade. Então, assim, a nossa luta como avanço, inclusive civilizatório, é a partir da redução da desigualdade. Não é só concentrando riqueza, não. Não adianta o Brasil passar de 2 trilhões para 4, para 5, para 10 trilhões, se a população continuar tão desigual, se essa riqueza não for distribuída. E essa coisa histórica que tem raiz, inclusive lá em Casa Grande Senzala, inevitavelmente, embora seja algo que é apenas um parâmetro, a gente também não reflete todo o contexto, mas é um referencial que parece que a gente carrega
na alma esse patrimônio histórico, esse fantasma ainda, né, de aceitar, de tolerar de uma forma passiva a desigualdade. No momento de pandemia desse, a gente percebe que o Estado, inclusive pelo protagonismo que assume em relação a decretar, porque a gente percebe que o Estado é muito cuidadoso, e praticamente todos os Estados estão sendo muito cuidadosos, isso é um fato, é algo que é notório. Todos os Estados têm sido muito cuidadosos na decretação, na abertura, nas quarentenas, nos lockdowns, enfim, na efetivação dessa proposta da ciência, dessa medida da ciência, que é o isolamento social, que é o que se tem hoje como combate, né? Então, assim, o Estado, ele se arvora no poder de polícia dele, na autoridade dele, para decretar essas medidas, inclusive do isolamento social, né? Especialmente do isolamento social. Agora, não tem cuidado, isso também é algo notório, de efetivar, de como essa medida vem sendo efetivada na prática, de como as pessoas, por exemplo, que vivem em situação de rua, por exemplo, idosos, na questão da periferia, não discutindo especificamente a questão do adensamento populacional, da concentração de renda ali, que é um problema também, mas assim, os idosos, por exemplo, têm áreas periféricas que dizem que são mais vulneráveis a esse trânsito, a esse fluxo. Então, tiremos, por exemplo, dois setores de vulnerabilidade que poderiam, né, ter um enfrentamento específico diante. Então, assim, diante da pandemia, não pode o Estado simplesmente decretar um isolamento e não cuidar de como as pessoas vão efetivar essa medida. Ou seja, se trabalha com autoridade, se coloca a polícia para fiscalizar, mas não se coloca ninguém para dar um respaldo para as pessoas. É claro que tem esse auxílio emergencial, é algo importante, claro, mas isso é apenas um ponto de partida, isso é apenas uma medida que é importante, mas teria que vir, eu noto um certo acanhamento do Estado na efetivação do isolamento, no protagonismo para além do poder de polícia, entende? Então, assim, o protagonismo no sentido de dar efetividade, né, a esses direitos, tutelando as pessoas vulneráveis, especialmente as vulneráveis. A gente percebe, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Eu moro aqui no Benfica, bem na área central de Fortaleza, em que há muita pessoa nas praças. Então, ainda as pessoas estão lá. Então, o que é que adianta você decretar um lockdown, um isolamento social, se aí você manda a polícia fiscalizar, mas as pessoas não têm para onde ir? Então, assim, a gente passa ainda, quando abrir um pouco, a gente passa em algumas praças, estão lá. Os mendigos estão lá ainda. Os idosos, por exemplo, em algumas áreas mais são pessoas vulneráveis, estão lá. Então, assim, o que é que o Estado faz para além do poder de polícia? Eu acho que haveria medidas, isso eu queria, inclusive, sugerir algumas, né, assim, não que seja da minha ideia, mas que eu já ouvi por aí, inclusive modelos que já se adotam por aí também. Então, assim, o Estado, se ele tivesse a mesma ousadia no tocante à decretação, quando ele, por exemplo, se valesse de um poder de requisição, o Estado, diante de uma pandemia dessa, diante de uma calamidade, ele poderia, por exemplo, em alguns casos, a gente, felizmente, tem ouvido isso acontecer por aí, para Porto Alegre, Curitiba, até em Recife, algo nesse sentido, de uma espécie de um aluguel social, de uma requisição de hotéis, inclusive até bom para os próprios empreendimentos que estavam parados. Então, ele pega aqueles hotéis para isolar os idosos, uma experiência muito fantástica. Eu achei bem alvissareira essa perspectiva de requisitar, e, claro, a posteriori com a remuneração, é claro, isso faz parte, isso não tem problema nenhum, né? Assim, agora, requisito, então, com esse cuidado, que poderia ser estendido também, por exemplo, para a população de rua. A população de rua, por exemplo, aqui em Fortaleza, que a gente acompanha, quase não tem 2 centros, né, POPs, que são centros de acolhimento, que já estavam lotados, e durante essa pandemia não se sabe, não se tem notícia de que abriu nenhum, que não abriu mais vaga, então a população de rua continua na rua. Então, assim, como é que o poder público decreta um isolamento, até mesmo um lockdown, como aconteceu aqui em Fortaleza, se ele não oferece condições para aqueles que são mais vulneráveis, exatamente que são mais vulneráveis, porque quem está na rua sofre esse influxo da mobilidade urbana ali, então sente esse impacto maior, ou seja, mesmo nas cidades com isolamento, há trânsito, o trânsito não para porque os serviços essenciais continuam. Então, assim, o poder de requisição era uma medida que eu acho que o poder público poderia se valer mais, mas essa perspectiva privatista, essa ideia de intocabilidade do patrimônio
particular, parece que ainda permeia não só a cabeça do juiz, mas os próprios governantes, os próprios mandatários dos poderes públicos. Isso a gente percebe que há um acanhamento. E quando há, ainda é algo muito pontual. Parece que houve em Curitiba, em Belo Horizonte, em Recife, mas é algo pontual ainda para colocar os idosos, o que é muito importante. Poderia ser estendido, por exemplo, para populações de rua, que a gente praticamente não vê isso. Tem algumas medidas, mas muito acanhadas. Poderia ser algo mais efetivo. Ou seja, há uma pandemia, é uma calamidade, praticamente uma situação de guerra. Então, poderia pegar o que tem de espaço vazio da cidade, até acampamento, e formar aquilo ali, observado um certo distanciamento e tal, mas não há experiência nesse sentido para a população de rua, que é uma população muito cara, muito cara no sentido de importante, né, Sim. né, que atrai a compaixão. Então, é população muito especial e muito vulnerável. Então, continua na rua. Então, poderia, por exemplo, tanto espaço vazio que poderiam se formar, por exemplo, cabanas, enfim, tendas e medidas, enfim, algo nesse sentido para alocar aquelas pessoas com cuidado do poder público, que infelizmente se preocupa mais em decretar e deixar para o voluntarismo das pessoas a observância desses critérios. Né? Essa foi uma primeira medida. Uma outra medida, em relação à divisão dos dividendos, dos ônus, que a gente percebe, por exemplo, quando se constrói, né, um grande shopping, por exemplo, há uma contrapartida ali para a comunidade. Né? A gente participou até mais intensamente da construção do Rio Mar ali, realmente a comunidade, então tem todo essas medidas compensatórias que diz respeito tanto ao direito ambiental, mas está interligado também com o direito urbanístico e diz respeito ao direito da cidade. Então, essas medidas compensatórias que são acordadas, que são negociadas, especialmente para a população do entorno, a gente não nota nada nesse momento tão crítico de se voltar para essas medidas, como melhorar o saneamento básico, porque a epidemia está muito ligada à questão sanitária. Né? Então, assim, como é que você vai se prevenir de uma Covid dessa se você não tem esgoto, não tem rede de água? Então, assim, era um momento emergencial em que essas parcerias, inclusive essas medidas compensatórias que são adotadas, são muito comuns, né? Especialmente a gente nota isso nos shoppings, né? Em vários shopping empreendimentos que são feitos pela cidade, e que são voltados para outras medidas, às vezes para construir uma praça, por que não se redimensionam essas medidas compensatórias para medidas que atenuem, que mitiguem na luta, que digam respeito à luta com a pandemia? Né? Isso é algo que poderia ser feito também, que infelizmente tem sido negligenciado. Ou seja, ou está parado ou estão destinadas ao destino clássico que as medidas eram adotadas. E outra que é muito importante, né, que diz respeito inclusive, a Defensoria encampou, e em algum momento o Judiciário até se envolveu também, que é o despejo zero. Um momento como esse, um momento de calamidade, não pode se pensar, inclusive as pessoas estão isoladas, estão ali, se pensar em despejar as pessoas. Então, era um momento, por exemplo, de se pensar, e até houve medidas, mas foi revertidas nos tribunais superiores, de decretar a impossibilidade, que se chama despejo zero, e as pessoas serem retiradas nesse momento. Não, ou seja, seria uma forma, inclusive, de mitigar esse direito à propriedade absoluta em face do momento crítico que está se vivendo. Então, assim, é algo que tem que ser debatido, é algo que são 3 propostas, por exemplo, simples, né, e eficazes, e que tem disponibilidade. Agora, todas elas dizem respeito a essa mitigação, que é tão difícil, né, que é a mitigação desse caráter quase absoluto ainda da propriedade. É algo muito difícil. O judiciário, o poder público, de modo geral, tem uma dificuldade muito grande em relativizar a propriedade privada, em dar eficácia à função social da propriedade, que é um vetor, né, que perpassa todo o direito da cidade, mas, na verdade, perpassa todo o nosso ordenamento. É um vetor muito importante, mas tão pouco utilizado entre nós. Exatamente por essa concepção ainda muito privatista. Né? Mas, assim, são 3 ideias que eu acho que poderiam ser encampadas e melhor utilizadas, inclusive cobradas, porque as pessoas não precisam se isolar, mas precisam de apoio também, não apenas de um auxílio emergencial, que é importante, claro, mas apenas um ponto de partida. Né? Sim. Bom, pessoal, a conversa, eu não sei, assim, expressar o prazer que eu tenho de trocar uma ideia com o Wellington. Como eu falei a vocês, é sempre um prazer muito grande conversar com ele, né? E dado o avançado da hora, a gente já está rumando para o fim da nossa conversa aqui sobre direito à cidade,
isolamento social e pandemia, né? Então, eu queria agradecer muito ao Wellington, né, meu querido amigo Wellington, que nos brindou aqui com com os seus conhecimentos, com a sua generosidade em compartilhar toda a experiência dele no tocante ao direito à moradia, tanto a experiência dele na defensoria pública, quanto também a questão das leituras que ele tem feito no sentido dessas questões que permeiam a nossa vida no cotidiano hoje, né? Então, eu, em nome da Faculdade Cearense, né, em nome da Universidade de Newton Luiz, eu queria muito agradecer ao Wellington pela sua participação, né? Agradecer muito mesmo pelo brilho que ele nos trouxe essa noite, pela sua generosidade, como já falei. Eu queria ouvir, Hélio, as suas considerações finais, né? Sendo que esse assunto ele não tem fim. Eu poderia passar o resto da noite aqui e seria muito, muito legal. De antemão, cara, eu já agradeço demais. Você é um amigo muito querido, assim, uma das pessoas mais marcantes da faculdade. A gente fez faculdade, né, para os mais jovens entre 96 e 2000, para verem o marco temporal da gente. Né? Então, a gente já é de outra geração. É interessante esse reencontro 20 anos depois, 20 e poucos anos depois. Né? Então, assim, é uma honra e é um prazer enorme. É um prazer enorme conversar com você. É um cara super inteligente, está cada vez mais brilhante ainda. Já era brilhante na faculdade e continua ainda mais brilhante agora. E, assim, em relação ao direito à cidade, é um desafio. A gente sabe que tem esse componente realmente muito desafiador, né? Algo que inclusive, a gente não pode deixar de tocar. É algo que a gente tratou como filosofia, como sociologia, como urbanismo, mas é algo que tem que ser trazido para o centro. Inclusive, eu li recentemente algo a respeito, o centro do debate, como objeto central do direito urbanístico. A gente tem que se apoderar, tem que se valer do direito à cidade nessa compreensão, né, que é tão alvissareira, tão interessante, essa proposta que é transformadora e que é enriquecedora, inclusive que diz respeito à redução das desigualdades, a um acesso universal, né, para uma cidade sustentável. Então, a gente tem que encarar, já que o público-alvo aqui é muito jurídico, né, o pessoal da Faculdade de Direito, tanto da Cearense quanto da Newton Lins, e eu, especialmente, morei em Boa Vista, visitei algumas vezes Manaus, é uma cidade que eu tenho uma estima enorme. Então, assim, agradecer o convite e deixar né, como uma provocação esse nosso debate, inclusive como um ponto de partida para estudos, porque, na verdade, realmente, como o Cláudio falou, é algo que vai longe. O direito à cidade, ele interliga, ele tem conexões com todo o direito, com toda a vida, né, com praticamente tudo. Então, esse desafio, inclusive, de estudar mais o direito à cidade, inclusive pós-pandemia, se Deus quiser, ultrapassar essa quadra histórica tão lamentável de epidemia e no pós-pandemia, desenvolver, retomando a direção normal, né, do direito à cidade, e que ele se desenvolva e que traga, se apoderar do direito à cidade como objeto central do direito urbanístico, né? Ou seja, a gente nota que há uma carência de debate no direito. A gente tem que debater mais o direito à cidade. Quando eu vi a proposta inicial, eu fui com espírito jurídico, e fiquei eu frustrado porque eu vi a concepção filosófica do Lefebvre, vi a concepção sociológica do David Harvey, vi a concepção urbanística do professor Renato Pequeno e não vi quase nada de direito à cidade juridicamente abordado à luz do direito. Recentemente é que eu tenho encontrado, felizmente, há vários autores que já têm enfrentado a questão, sobretudo a partir da Constituição do Estatuto da Cidade, inclusive o Estatuto da Metrópole, tem outra lei também, que é o Estatuto da Metrópole, que tem que ser estudado também. Então, o estudo da Constituição, função social, Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole, potencializando esse direito à cidade, que diz respeito a uma inclusive, consecução da própria condição humana de praticamente 85% da nossa população que vive nas cidades, é algo que é bastante interessante, tentador, e que eu deixo como uma provocação, já agradecendo ao meu grande amigo Cláudio Henrique Leitão Saraiva, um nome muito lindo ainda. Um abraço, Cláudio. Bom, um abraço, Elton. Nós ficamos por aqui, né? Foi um grande prazer trocar uma ideia. Igualmente, o prazer foi meu. Com o Wellington, trocar uma ideia com os colegas que aqui assistiram essa live. Então, agora são pontualmente
9h29 da noite, né? Em Manaus, 8h29. Então, um abraço a todos. Encerramos aqui a nossa conversa sobre direito à cidade e isolamento social e pandemia, né? Ficamos por aqui. Até a próxima conversa, né? Até a próxima live, se Deus quiser. Então, um abraço a todos, forte abraço. Um abraço, Cláudio, um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço.